Bem-vindo. A CDAO quer negociar com a junta militar do Níger uma transição para o regime democrático e considera a possibilidade de aliviar as sanções, segundo um comunicado após a cimeira anual deste fim de semana. Este domingo, em Abuja, a capital da Nigéria, os países do Bloco Regional decidiram criar um comitê com os líderes do Togo, da Serra Leoa e do Benin para negociarem com a junta militar do Níger um roteiro breve de transição com vista ao rápido restabelecimento da ordem constitucional. O processo pretende aliviar as sanções da Organização Africana ao país à medida que avançarem as negociações. Mas caso a junta do Níger não cumpra os resultados do compromisso, sanções serão mantidas, incluindo o possível uso da força. Em julho, o Níger tornou-se o mais recente membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental a sofrer um golpe de Estado quando soldados da Guarda Presidencial detiveram o presidente Mohamed Bazoum e criaram o que chamaram um governo de transição, um dos vários golpes de Estado na região do Sahel, na África Ocidental. It is important that we also review some development in our sub-region, including the move by some of our members under military rule to float an alliance of Sahel states. The Phantom Pushback Alliance appears intended to divert our attention from our mutual belief for democracy and good governance. Estão em curso as eleições presidenciais no Egito. Os egípcios votam ao longo de 3 dias. Hoje é o segundo dia de votação, que termina amanhã. Apesar do crescente descontentamento social à medida que a situação económica piora, não se prevê qualquer surpresa. Os 3 candidatos que se qualificaram para concorrer contra Sisi são figuras discretas que não mostram sentido crítico em relação ao atual poder. As eleições realizaram-se à sombra da guerra na faixa de Gaza. Vários analistas consideram pouco provável uma segunda volta, tendo em conta que, tanto em 2014 como em 2018, Abdel al-Sisi foi eleito com 96% dos votos. Os resultados vão ser anunciados no dia 18 de dezembro. O Grupo de Reflexão Independente Iniciativa da Reforma Árabe considera que a vitória garantida da al-Sisi, aliás, nada terá a ver com a sua popularidade ou com o seu desempenho económico. Se o presidente cessante do Egito ganhar, diz este grupo de reflexão com sede em Paris, vai ser apenas porque controla as instituições executivas do Estado e o tão temido aparelho de segurança. A recente posição tomada sobre Gaza e os palestinianos pode valer-lhe um novo impulso eleitoral. Os egípcios escolhem entre 4 candidatos, um deles o atual chefe de Estado Abdel al-Sisi, no poder desde 2013. A seguir à Primavera Árabe, tornou-se chefe militar. Por golpe de Estado, derruba o primeiro presidente livre e democraticamente eleito, o muçulmano Mohamed Morsi. O golpe de Estado nunca foi reconhecido como tal pelo Ocidente. Al-Sisi manteve fortes ligações com os Estados Unidos, na altura liderados por Barack Obama, o que lhe terá garantido uma ocupação pacífica do poder, sem crítica internacional. Morsi, o presidente deposto, acabou por morrer em 2019 como prisioneiro político, tendo sobre si uma pena de morte. Morreu após um desmaio numa audiência em tribunal. A causa de morte foi sendo vaga, omissa, inexplicável. É a feroz perseguição que al-Sisi faz aos muçulmanos e ao Partido da Irmandade Muçulmana, que lhe lança acusações mundiais. A imprensa internacional cobriu em larga escala as violações dos direitos humanos no Egito. Foram apresentadas provas, relatórios de organizações civis sobre prisões secretas, mais de 150 pessoas mortas sob custódia policial e histórias de tortura. Uma ultra-severa repressão à dissidência em todo o espectro político. A popularidade chega-lhe com a guerra na faixa de Gaza. احنا بالنسبه لنا محافظه شمال سيناء عاشت ايام صعبه فبفضل الله ثم يعني الرئيس السيسي الحمد لله وجيشنا ربنا يحفظه يا رب الحمد لله فربنا معاه يا رب
Gaza war was a major boost for President Sisi, and like many other countries in the world, in the cases of external threat, in the case of a war, people tend to rally behind the leader. He made it clear that he will not take part in any so-called liquidation of the Palestinian cause by allowing the forced deportation of the Palestinian people towards Egypt. So this kind of, increased maybe even his popularity. A figura das atuais eleições tem 69 anos e ser candidata a um terceiro mandato só foi possível devido às alterações constitucionais por si ordenadas. O Supremo Tribunal do Burundi condenou o ex-primeiro-ministro Alain Guillaume Bunyoni à prisão perpétua na passada sexta-feira. O antigo governante é acusado de tentativa de derrubar o governo, de enriquecimento ilícito e desestabilização da economia. O ex-general foi nomeado primeiro-ministro em julho de 2020, demitido em setembro de 2022, pouco depois de ter sido noticiado um alegado golpe de Estado. O Supremo também ordenou o confisco de 4 casas, um terreno e 14 veículos pertencentes a Bunyoni. O secretário-geral da ONU pede que se olhe para a Conferência do Clima no Dubai como um exemplo de que só pela União se consegue resolver os problemas globais. Numa antecipação ao compromisso formal que deve sair desta conferência, António Guterres apela a que se vá além das metas ambientais já estabelecidas. Our planet is minutes to midnight for the 1.5 degree limit, and the clock keeps ticking. COP28 is scheduled to wrap up tomorrow, but there are still large gaps that need to be bridged. Now is the time for maximum ambition and maximum flexibility. Ministers and negotiators must move beyond arbitrary red lines, entrenched positions and blocking tactics. It's time to seek compromise for solutions, without compromising on the science or compromising on the need for the highest ambition. In our fractured and divided world, COP28 can show that multilateralism remains our best hope to tackle global challenges. A eliminação progressiva dos combustíveis fósseis tem sido a questão mais importante das negociações na Cimeira do Dubai. A última versão do rascunho da declaração final mostra a divisão dos países quanto à forma de eliminar esses combustíveis. A Cimeira termina amanhã. Fossil fuel phase out is of course one of the key outcome of this COP, but with that we also need a strong outcome on adaptation. It's not a either or option here. I think on one side it's really important to tackle the main source of this crisis, which is fossil fuels, and on the other hand, of course, we still have communities and countries struggling with the impacts of climate change. So that is fine to have a COP agreement on an international scale, but the real work has to happen in the local governments. And if the COP text is vague, then you won't have legislation that is strong and that will actually lead to sufficient adaptation. We need the whole package because we're in a transformative stage, and this could be the COP that will be the breakthrough, or it could be the graveyard for 1.5. O ativismo COP28 chegou até Veneza. Um grupo de manifestantes, o chamado Rebelião da Extinção, despejou um corante natural no Grande Canal e a água ganhou um tom verde, ligeiramente diferente do habitual. Ao mesmo tempo, outros elementos do grupo penduraram-se em cordas na Ponte Rialto para segurar uma faixa contra as políticas dos governos para a crise climática. O Grande Canal de Veneza Verde é o protesto contra a falta de ação na COP28, a Cimeira do Dubai. Ponto final no Zoom África.